Fala, meus amigos, boa tarde. Professor Edi, canal do conhecimento. Aqui tem informação, aqui tem conhecimento, aqui tem muita notícia boa para compartilhar com vocês, seja algum fenômeno da natureza, seja alguma informação, alguma disciplina, alguma regra básica de português, alguma coisa de matemática e algum conhecimento científico. Eu estou aqui na estrada dirigindo e quando a gente está assim, a gente pensa em várias coisas, pensa em dar alguma informação, alguma contribuição para os nossos seguidores. Uma das regras básicas, uma das coisas básicas que eu gosto muito de falar quando estou dirigindo é justamente a responsabilidade no trânsito, direção defensiva. Você está sempre atento com os pedestres, com as pessoas, com crianças, pessoas que atravessam a rua, motoristas imprudentes, que é para a gente evitar acidentes, evitar transtornos. E agora, gente, a gente está começando o mês de julho, mês das férias, pessoal procurando as praias, pessoal procurando o balneário, se divertir um pouco, né? Porque foi 6 meses aí de janeiro a junho de muito trabalho, muito cansaço, e eu sou exemplo disso. Muito trabalho, muito cansaço, trabalho de manhã e de tarde, às vezes até à noite, muito estudo. E uma coisa puxa a outra, né? Estudo é para quem gosta, estudo é para quem vislumbra um mundo, um futuro mais positivo, seja pessoal ou seja em comum para todos. Mas eu costumo falar que o estudo liberta a gente, né? O estudo, o conhecimento do mundo, ele liberta, produz conhecimento. A gente ganha a nossa alforria. O que é que eu quero dizer com alforria? A gente ganha a nossa independência, né? Tanto financeira como pessoal. E a gente vai nos libertando, às vezes, das amarras, né, da vida, nos libertando dos favores disfarçados, né, do ser humano. Mas, gente, o importante é estar sempre em busca de conhecimento, em busca de informação, nesse mundo cheio de inovações, né, tecnológicas, inovações que, às vezes, o que é uma novidade hoje, já não é amanhã. As coisas estão mudando muito rápido, as novidades estão surgindo, estão mudando muito, muito rápido nesse mundo moderno, nesse mundo globalizado, nesse mundo capitalista. E a gente, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é se adequar a esse mundo em constante transformação. Senão a gente fica no passado, a gente não progride e a gente não consegue nos libertar. Fica mesmo preso no passado ou preso no nosso próprio mundo, que não é positivo. A gente tem que saber interagir com as pessoas, tem que saber interagir com as novidades, com as coisas que surgem aí de uma hora para outra no dia a dia, novidades. E assim a gente vai conseguindo viver e conviver neste mundo. Esse mundo a gente tem que aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a aprender, que é o mais importante. Quando a gente fala aprender a aprender, é porque a gente está em constante aprendizagem, como eu acabei de falar. As novidades, elas surgem, as inovações, e a gente tem que estar no ritmo delas. A gente não pode ficar parado no tempo. Olha, eu estou numa PA aqui que antes
antes aqui passava trem, ligava a estrada de ferro, ligava a capital de Belém, a capital Belém, à cidade de Bragança. E aqui, justamente onde eu estou, nesse asfalto, nessa estrada, essa pista pavimentada, nesse asfalto, aqui passava a locomotiva Maria Fumaça, movida mesmo a vapor na queima da lenha. E aí, ela percorria todos os dias, fazia esse percurso, Belém-Bragança, justamente por essa via aqui. Aqui é chamada via turística, estrada de ferro, Belém-Bragança. Como já falei outras vezes, a gente vai passar aqui pelo Rio Livramento. Que o rio, ele liga alguns municípios e desemboca no oceano. Liga mais 2 cidades. E aqui ao lado é o campo. E ele, durante o inverno, fica cheio. E quando seca, as pessoas fazem suas pescas artesanais aqui. Subsistência mesmo. Então, gente, é muito interessante, muito importante. Então aqui a gente vai passar agora pela ponte de ferro. Vocês estão vendo aí. Estou ao vivo, gente, gravando aqui, dirigindo. Muito interessante aí para vocês, passando aqui em cima da ponte. Bem do lado vocês viram a ponte de ferro por onde passava a locomotiva Maria Fumaça. Olha só, passei bem no meio dela, em cima do rio. E aqui continua a estrada. Que, como eu falei para vocês antes, não era asfalto, aqui eram trilhos. E a locomotiva passava aqui. É muito interessante, gente. Uma viagem muito legal, muito bacana. Faço questão aqui de mostrar para vocês essa minha viagem que eu estou fazendo aqui. Então a gente vive nesse mundo intercultural, multicultural. Coisas que a gente aprende, a gente vai convivendo, vai aprendendo. E nós vamos aprendendo a viver e conviver nesse mundo. Aqui é um povoado chamado Povoado do Livramento. Como eu falei, gente, uma coisa puxa a outra. Eu vou fazer um projeto de pesquisa a nível de mestrado aqui nessa comunidade, que é uma comunidade remanescente quilombola, que é muito interessante o estudo da nossa colonização, que foram os colonizadores aprisionavam lá o pessoal da África, né, os povos da África, para trabalhar de mão de obra forçada aqui no nosso Brasil. Então isso faz toda uma riqueza de uma história da nossa colonização. E como todos nós sabemos, nós somos um povo, a miscigenação de 3 povos diferentes: o branco, o negro e o índio. O branco europeu, o colonizador, o negro, que é o povo originário que já vivia aqui, né? E o africano, que foi trazido à força aqui para trabalhar na lavoura. Aí essa comunidade que eu acabei de falar, ela é uma comunidade de remanescentes quilombolas, reconhecidos, né? Os escravos que fugiam dos seus senhores, né? Seus capitães, do seu povo lá o pessoal lá que queria explorar, queria que trabalhasse como escravos. E alguns formavam quilombos, que eram
aldeia, né, desse pessoal que conseguiam fugir, os escravos foragidos, fugitivos. E aqui onde eu acabei de passar é justamente essa comunidade de remanescentes quilombolas. Então, gente, gosto muito de falar da nossa história, nossa cultura, nossa colonização, como ela foi feita. Eu sou professor, então eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para o meu pessoal, que é uma questão muito polêmica, que na verdade nosso Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. Por que invadido? Porque já tinham pessoas aqui, já tinham gente morando aqui que eram os indígenas. Então ele foi apenas ocupado, foi uma ocupação, porque os portugueses chegaram aqui pensando que não tinha ninguém, né? E na verdade já tinha. E o Brasil é um país rico, todo mundo sabe, um país rico de produtos naturais, várias riquezas, e até hoje é um atrativo para o mundo todo as riquezas que o nosso Brasil tem. Então, gente, quis mostrar para vocês aí nesse vídeo, né? Estou aqui ao vivo, nessa viagem que estou fazendo aqui, um pouco da história da nossa colonização. Eu estou passando justamente mostrando um pouco da nossa história. Tem até alguém que diz, não me lembro certo se uma música, um autor aí que diz que quem não tem história é esquecido na memória, né? Então todos nós temos nossas histórias, nossas antepassadas, e é muito importante, muito interessante quando a gente conhece nossa história, conhece nossas raízes, nossos antepassados, as pessoas que nossa árvore genealógica, né, que chegou até nós, nossos avós, nossos bisavós. E aí a gente vai entender o resultado que somos nós, o presente. Então, galera, um grande abraço para vocês. Tenha aí conhecimento, um pouco de conhecimento, um pouco de história no nosso canal. E eu sempre estou por aqui querendo mostrar alguma coisa interessante para vocês. Eu sou professor, pesquisador, concorrendo aí ao mestrado aqui no meu estado, mestrado em educação. E são coisas interessantes, né? Serve de base para os nossos estudos, para o nosso entendimento, quem somos, onde queremos chegar e o que seremos. Meus amigos, um grande abraço. Segue, curte, compartilha. Vamos levantar esse canal, porque é um canal muito interessante, muita informação, muito conhecimento, que tem coisa séria. E vai ter muito mais. Nas minhas viagens, meus estudos, quero proporcionar para vocês aí muita coisa interessante. Valeu, galera. Segue, curte, compartilha. Professor Edi, canal do conhecimento. Aqui tem conhecimento, aqui tem informação. Valeu, um grande abraço.